Os fabricantes da Segunda Guerra Mundial estavam envolvidos no maior esforço industrial da história. As empresas de aeronaves passaram de construir um punhado de aviões de cada vez para construí-los aos milhares nas linhas de montagem. E aqui está uma lista dos caças mais mortais e mais produzidos na Segunda Guerra Mundial. O Mitsubishi A6M0 proporcionou um choque aos norte-americanos quando foi lançado nos primeiros estágios da guerra. Identificado erroneamente como sendo um equipamento inferior aos caças aliados, o Zero provou ser mais do que um páreo, tornando seu caça dominante durante os primeiros 2 anos da Guerra do Pacífico. Até a chegada do Grumman F-6F Hellcat, nenhum caça norte-americano podia ser comparado ao Zero em poder de fogo, alcance e agilidade. Se no início da década de 1930 os aviões japoneses eram considerados muito inferiores a seus concorrentes europeus e norte-americanos, o Zero se firmou como o melhor avião embarcado de sua época e logo conquistou a fama de ser invencível. Ainda hoje é considerado um dos mais ágeis aviões já construído. Conhecido como o cavalo de batalha da Segunda Guerra Mundial, o Hawker Hurricane foi parte da razão pela qual as forças aliadas conseguiram obter a vitória. O Hurricane foi crucial para os combates aéreos, especialmente no início da guerra, durante os conflitos como a Batalha da Grã-Bretanha. Foi fabricado de 1937 a 1944, em serviço por quase toda a duração da guerra. O Hurricane pode voar a uma velocidade máxima de 540 km por hora, a um alcance de cerca de 970 km e uma altitude de 35 mil pés. Quase 15 mil Hurricanes foram feitos no total. Hoje restam 13 que ainda podem voar, enquanto muitos exemplos estão em exibição nos museus. O Mustang foi projetado originalmente para ser usado com o motor Allison V1710, tornando-o um avião muito bom. Quando os modelos B em si foram fabricados com os P-51, eles adicionaram um motor Rolls-Royce Merlin, e isso transformou completamente seu desempenho em grandes altitudes. O que significava que ele correspondia ou era até melhor que os dos caças da Luftwaffe. A versão final do P-51 era o P-51D e era acionado por outro motor, o Packard V1650-7, e estava totalmente armado com metralhadoras M2 de calibre .50. Desde o final de 1943, os P-51 foram usados para escoltar bombardeiros em ataques pela Europa ocupada pela Alemanha até Berlim. Os P-51 com os motores Merlin também foram usados como caças-bombardeiros, o que garantiu a dominação suprema do ar pelos aliados em 1944. O P-51 também foi usado em serviço com as forças aéreas aliadas nas áreas de serviço italiana, Mediterrânea e Norte da África, e também teve ação na Guerra do Pacífico contra os japoneses. Na Segunda Guerra Mundial, os pilotos dos P-51 afirmaram ter abatido 4.950 aeronaves inimigas. O Thunderbolt foi um dos maiores e mais pesados caças já construídos. Também era alimentado apenas por um único motor a pistão. Foi construído apenas entre 1941 a 1945 e foi equipado com 8 metralhadoras de calibre .50, 4 por asa, que foram absolutamente devastadoras. Quando tinha uma carga útil completa, o Thunderbolt pesava cerca de 8 toneladas, levaria foguetes de 5 polegadas ou apenas uma única bomba que pesava 2.500 libras. Não só o Thunderbolt foi um dos principais aviões de combate dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, mas também serviu com os britânicos, franceses e russos. Esquadrões brasileiros e mexicanos também receberam o P-47.
O Spitfire é provavelmente o avião mais famoso da Segunda Guerra Mundial. Era o rei das baixas altitudes e será conhecido para sempre como um avião que virou a maré na Batalha da Grã-Bretanha. Seu principal inimigo nessa batalha foi o 109. O Spitfire fez os alemães ficarem embaixo com seus bombardeiros, o que não era ideal para o 109, mas era perfeito para os Spitfire. Na Batalha da Grã-Bretanha, o Spitfire ganhou fama por ter a maior taxa de vitória entre as aeronaves britânicas, e também foi o caça mais produzido pelos britânicos e foi produzido continuamente durante a guerra. O 190 é literalmente um dos melhores caças de todos os tempos. Nenhum avião aliado que lutou contra ele jamais esquecerá o que ele poderia fazer. Foi introduzido em 1941, o caça quase imediatamente começou a invadir o espaço da Força Aérea Real e punir os grandes bombardeiros aliados. O 190 foi altamente respeitado por todos os pilotos aliados e era um avião perfeito de caça, caça-bombardeiros e antitanque. O 190 era um caça monomotor e de assento único e se tornou a espinha dorsal da Força Aérea Alemã, a Luftwaffe. Era alimentado por um motor BMW e por causa disso era capaz de levantar cargas maiores que o 109. Além de permitir que fosse usado como caça noturno, caça diurno, aeronaves de ataque ao solo e caça-bombardeiro. Se você olhar para a história da aviação, verá que o 109 foi um dos melhores aviões de todos os tempos. Até rivalizou com o Spitfire britânico, que é uma façanha incrível. Era gracioso no ar, nenhum outro avião podia tocá-lo em grandes altitudes. No entanto, quando acompanhava bombardeiros sobre a Grã-Bretanha, geralmente lutava em baixas altitudes, para as quais não era feito. Carregava canhões de 20 mm e se tornaria o avião de combate mais importante da Luftwaffe. O 109 foi um dos únicos aviões modernos na guerra, incluía recursos como trem de pouso retrátil, construção monocoque totalmente metálica e um toldo fechado. Era alimentado por um motor A2V12 invertido refrigerado a líquido. Foi usado pela primeira vez na Guerra Civil Espanhola e até permaneceu em uso até o início da Era Jato, perto do final da Segunda Guerra Mundial. Ainda era a espinha dorsal da força de combate da Luftwaffe. Lento, mas seguramente estava sendo substituído pelo FW-190. O plano original do 109 era que ele fosse um interceptador, mas modelos posteriores foram construídos para uma variedade de tarefas. Caça-bombardeiro, caça diurno, caça noturno, caça para qualquer clima, avião de reconhecimento, avião de ataque ao solo e, é claro, um avião de escolta de bombardeiros. Era uma aeronave robusta e sua manutenção muito fácil, tornando-a apreciada por toda a equipe de terra e pelos pilotos. Eles foram desenvolvidos pela primeira vez em 1941, mas não viram serviço até 3 anos depois. Seu principal uso era como caças táticos, participando de batalhas em baixa altitude. O Yak foi considerado um dos aviões mais leves e menores a serem usados como um dos principais caças de combate comparados aos outros caças usados durante a Segunda Guerra Mundial. Ele proporcionou excelente desempenho devido à sua relação peso e potência, que foi extremamente alto. O as francês da Segunda Guerra Mundial, Marcel Albert, considerou o Yak um avião muito superior ao Spitfire e ao P-51 Mustang, depois de ter pilotado o Yak na União Soviética. Após o fim da guerra, os Yaks voaram com a Força Aérea da Polônia e da Iugoslávia, e em 1952 retiraram-se do serviço. A aeronave de ataque terrestre Ilyushin da União Soviética foi a aeronave militar mais produzida da história da aviação. Projetado em 1940, a produção começou no início de 1941, quando os alemães invadiram, havia apenas 249 disponíveis.
Depois que as fábricas foram retiradas do alcance dos alemães, Joseph Stalin disse que o avião era tão essencial para o Exército Vermelho como a água e o pão. Devido à proteção pesada da armadura do Ilyushin, poderia sobreviver a uma grande quantidade de danos e ainda assim retornar à base, tornando-se popular entre as tripulações. Por causa de grandes perdas, um artilheiro traseiro foi adicionado, primeiro como uma modificação de campo, mas mais tarde foi incorporado ao projeto, que foi uma adição bem-vinda para afastar os combatentes inimigos. Com 2 canhões e 2 metralhadoras disparando para frente e a capacidade de transportar até 1.320 libras de bombas e um total de 12 foguetes, o Ilyushin era uma aeronave temida e respeitada, capaz de perfurar a armadura superior dos tanques mais pesados do exército alemão. E assim, mais uma vez eu vou ficando por aqui. Espero muito que você tenha gostado do vídeo e se gostou não se esquece de deixar o seu gostei, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ativar o poderoso sininho de notificações. Dicas para os próximos vídeos você pode deixar aqui embaixo nos comentários. Eu me chamo Claudinei e te desejo um excelente dia.